Todo brasileiro é apaixonado por futebol, certo? Mas existem outras modalidades de esporte. E falando em esporte, cada um tem a sua preferência. É por isso que a 14 de Julho FM traz todas as informações do esporte para você. Está no ar, Panorama Esportivo. Bom dia! Onze horas 32 minutos, 31 graus em Júlio de Castilhos. Bom dia a você que acompanha o programa Panorama Esportivo desta terça-feira, dia 2 de março. Eu sou o jornalista Arthur Azeredo e trago as principais informações do futebol. E ontem o Inter entrou em campo, isto mesmo, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol, enfrentou o Juventude. A gurizada do Inter ontem, foi a campo e com vitória 1-0 sobre o Juventude. E o Inter irá suprir a carência no elenco este ano com jogadores que possam render financeiramente no futuro. Vamos falar aí bastante sobre os jovens do Inter. O Inter terá ainda menos investimentos para a temporada 2021. Ele deve apostar muito nessa base aí. E com os jovens da base, Inter vence o Juventude e arranca bem no gauchão. Clássico da Série A no estadual, Colorado supera o Papo com gol de Guilherme Pato e boa atuação do goleiro Daniel no Beira-Rio. Na arrancada da temporada 2021, os garotos do Inter aproveitaram a oportunidade e venceram o Juventude por 1-0 na noite de segunda-feira no estádio Beira-Rio. Pela primeira rodada do gauchão, na próxima rodada o Colorado terá pela frente o Pelotas na quinta-feira às 20 horas, na Boca do Lobo. Os jovens seguem sendo utilizados na competição, enquanto os jogadores do grupo principal aproveitam o período de 10 dias de férias. Após um começo de amplo domínio colorado, a equipe comandada por Fábio Matias abriu o placar com Guilherme Pato aos 13 minutos da primeira etapa. Com uma finalização forte em jogada bem construída por Johnny, atrás no placar, o Ju passou a controlar o jogo no cansaço dos meninos do Inter, mas pecou na falta de criatividade e insegura atuação do goleiro Daniel, que fez um milagre duplo aos 14 do segundo tempo em duas cabeçadas de Mateuzinho. No último lance, o arqueiro também contou com a sorte. Mateuzinho levou a melhor contra a defesa e mandou a bola na trave. Com o grupo em um turno único, a vitória colocou o Inter empatado em segundo com a Aimoré e Esportivo, atrás somente do Ipiranga, que venceu por 3-0 o São Luís na estreia. O Ju está em nono, empatado com o Brasil de Pelotas e São José, sem pontuar. O Inter ontem que foi a campo com a gurizada, com Daniel, Mazete substituído por Igor, Pedro Henrique, que deu lugar a Thiago Barbosa, João Félix e Léo Borges. No meio campo, Johnny, Lucas Vital substituído por João Pedro, Guilherme Pato e Lucas Ramos. Nicolas substituído para a entrada de Amaya e Vinícius Melo, que saiu para a entrada de Cardori. O técnico Fábio Matias. O Inter então, com a gurizada, venceu o Juventude e, como havia falado há pouco, Inter suprirá a carência no elenco com jogadores que possam render financeiramente no futuro. Paulo Brax destacou que holofotes estão sobre jogadores do Colorado e há muitos interessados após boa campanha em 2020. 5 dias depois da final da temporada, a direção do Inter corre contra o tempo para reforçar o elenco para a nova que iniciou na segunda-feira já, com a vitória do time alternativo. O executivo de futebol, Paulo Brax, destacou que tem trabalhado para suprir as necessidades do elenco para os novos desafios de 2021. Temos trabalhado com algumas frentes em termos de mercado e procurado atender o que a gente entende como carência dentro do elenco 2020. Não só na questão de posição do jogador, mas também de característica. Se tivermos oportunidade de investir para também ter um benefício financeiro, vamos fazer. Acreditamos que atletas deste calibre, como o de Carlos Palacios, de 20 anos, da União Espanhola, e desta característica nos agradam. Vamos buscar ser muito pontuais, responsáveis financeiramente e procurar atender o que entendemos como carência dentro do nosso elenco, destacou Brax. Na coletiva pós-vitória sobre a equipe de Caxias do Sul, o executivo destacou que muitos atletas que retornaram ao Inter na mudança de temporada e jogadores que estavam no grupo de Abel Braga têm recebido propostas. Se elas forem interessantes para todas as partes, elas serão concluídas. Algumas já ocorreram, como o atacante Bruno José, emprestado para o Cruzeiro, Pedro Lucas, que irá atuar pelo Mirassol, e os goleiros Emerson, que foi para o Figueirense, e o Keiler para Chapecoense.
Então, o Inter aí pensando já na temporada 2021, né? Já iniciou, né, nesta segunda com vitória aí pensando no plantel, na gurizada. E como previsão, menos investimento. Miguel Ángel Ramírez sabe que contará com um grupo menor, mas jovem e mais barato do que aquele que finalizou o Brasileirão com o Abel Braga. Devagar e silenciosamente, os dirigentes já trabalham na formação do grupo colorado para a temporada que oficialmente começou ontem, mesmo após chegar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro. Ao invés de aumentar a ideia e diminuir o investimento, a ideia é em diminuir os investimentos no futebol. A crise financeira é grave e impõe limitações. Pelo menos desta vez o técnico está avisado. Miguel Ángel Ramírez sabe que contará com um grupo menor, mais jovem e mais barato do que aquele que finalizou o Brasileiro com o Abel Braga. A primeira tarefa é encontrar destino para os jogadores que estavam emprestados e não interessam mais. Os laterais Zeca, que estava no Bahia, Dudu e Natanael, que jogaram o Brasileirão pelo Atlético Goianiense, estão de volta. Com o primeiro, o Inter negocia a rescisão do contrato. Os outros dois devem treinar em separado enquanto não encontram um novo destino. Marcos Guilherme, que desembarcou no início do ano passado e não conseguiu comprovar a sua utilidade, interessa ao Fortaleza. As contratações serão raras e pontuais. A ideia é dar um tempo para o novo técnico observar os jogadores que já estão no clube, inclusive os que atuarão na primeira rodada do Gauchão. Depois disso serão buscados os reforços. Além disso, é provável que o grupo perca algumas peças. Então o Inter vai enxugar o elenco, vai absorver a gurizada e investir aí, né, nos futuros, né, na sua base mesmo. E o Grêmio, falando de Grêmio agora, o Grêmio vive expectativa de jogo perfeito para reverter placar na final da Copa do Brasil. Ainda a partida de volta para mudar a história com possível conquista do título, mas o treinador terá de construir algo que praticamente não foi visto na temporada 2020. O presidente Romildo Bolzoi Júnior e o técnico Renato Portaluppi estiveram alinhados no discurso de que o Grêmio teria um comportamento diferente na decisão da Copa do Brasil, seja no aspecto tático, técnico ou anímico. Contudo, a derrota para o Palmeiras na Arena foi o reflexo de um time que não se encontrou na temporada. Ainda há partida de volta para mudar a história com a possível conquista do título, mas o treinador terá de construir algo que praticamente não foi visto em 2020, um jogo que beira a perfeição. Com exceção do confronto de volta diante do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, quando a estratégia foi muito bem executada, e da vitória sobre o Inter na fase de grupo da Libertadores, o Grêmio sucumbiu nos jogos contra os principais times do país. Renato terá de concentrar o trabalho da semana naquilo que pode ser feito em termos táticos para derrotar o Palmeiras no Allianz Parque. O último jogo então da final da Copa do Brasil é no domingo que vem, a partir das 18 horas, se não me engano. Amanhã a gente retoma e eu passo o horário certinho. 11 horas 40 minutos, 31 graus em Júlio de Castilhos. Este foi o Panorama Esportivo desta terça-feira. Voltamos amanhã com mais informações.